Vamos saber então como fica a previsão do tempo para o nosso Brasil. Informações agora com Guilherme Borges, que já está conectado com a gente. Guilherme, um ótimo dia para você. De fato, a situação nossa do tempo aqui em São Paulo, pelo menos, está igual à nossa turbulência econômica, política, nacional e internacional, né? Bom dia. Bom dia, Pedro. Prazer estar aqui com você. Exatamente, né? O nosso tempo segue bastante instável, né? Nesse mesmo caminho que segue aí a nossa política brasileira, né? Mas falando um pouquinho do tempo, Pedro, como a gente pode observar nas imagens de satélite, a gente teve uma condição hoje de bastante instabilidades presente, pode-se dizer assim, principalmente pelo sudeste brasileiro, tá? Pegando o litoral paulista, a gente teve o deslocamento da frente fria ali e esse sistema favoreceu principalmente esse cenário de tempo bastante instável entre a madrugada e a manhã desta quarta-feira, tá? Nesse momento a chuva deu uma aliviadinha, a gente vê também ali que a capital paulista já está começando a ter algumas aberturas de sol e isso deve seguir de maneira mais presente. Mas olhando para o próximo mapa, passando para o próximo mapa, Pedro, a gente vai ver agora o mapa de ícones, que fala para a gente onde está a chuva mais presente, tá? Olhando principalmente para esse mapa, hoje a gente vê que tem essa condição para pancadas de chuva ainda no litoral, né? Aqui da região do estado de São Paulo, mas outras áreas também se destacam pelas pancadas de chuva, principalmente a região mais assim, a noroeste, norte do Rio Grande do Sul, oeste catarinense, faixa mais sudoeste do estado do Paraná, áreas em verde no mapa. Outras áreas também se destacam, principalmente a região norte, com mais áreas também o litoral nordestino, a gente tem essa condição para pancadas de chuva mais presentes ao longo do dia, a gente deve continuar vendo essa configuração agora de chuva se intensificando. Para a região central brasileira, que tem principalmente, pegando o centro-oeste, boa parte do sudeste, interior nordestino e também sul da região norte, áreas em amarelo no mapa, a gente tem esse predomínio efetivo do sol e isso deve continuar de maneira muito efetiva ao longo desta quarta-feira. No próximo mapa, a gente vai ver essa configuração do sol predominando, favorece principalmente para deixar a umidade mais reduzida. E isso impacta justamente nessa condição da umidade, sol muito presente, né? Então, principalmente nas áreas em amarelo no mapa, pegando a região centro-oeste, áreas também do sudeste, interior nordestino e também parte do sul da região norte, a gente deve ter essa umidade ficando abaixo dos 30%, abaixo, né, nessas áreas em amarelo. Já para as áreas em vermelho, a queda vai ser mais significativa ainda, ficando abaixo dos 20%, que é o limiar de alerta pela OMS. Então, quem está nessas áreas principalmente durante os horários mais quentes do dia, que é entre 10 e 16 horas, reforçar a hidratação justamente por essa condição de tempo bastante seco. No próximo mapa, a gente vai ver a configuração dos temporais para hoje, tá? Esse mapa ele nos indica onde a chuva vai ganhar um pouco mais de força. E como a gente pode ver, a gente tem dois pontos que se destacam: o litoral paulista, ali que segue embebido nessa área para alerta de temporais, mas destaque que essa chuva já ocorreu de maneira muito efetiva entre a madrugada e a manhã, agora já está perdendo força, tá? Mas mesmo assim a gente mantém ainda no alerta. Outras áreas que se destacam é a região mais norte de Roraima e também a região norte do Amapá. Para essas áreas seguem embebidas no alerta para temporais ao longo desta quarta-feira. Para as áreas em amarelo, a chuva chega mais na forma de pancadas e deve ocorrer mais fraca, mas com moderada forte intensidade ao longo desta tarde, pegando principalmente as áreas do sul e as áreas do norte, tem essa continuidade das pancadas de chuva ao longo do dia de hoje. No próximo mapa, a gente vai falar um pouquinho das temperaturas. E esse é um ponto muito importante também nessa quarta-feira, Pedro. O que acontece? A gente tem um contraste térmico muito significativo no Brasil. Enquanto a região mais central e norte brasileira já está com temperatura na casa dos 33, 35 graus, como as capitais ali, por exemplo, Manaus com 33, Palmas com 35, Rio Branco com 32, a região mais sul brasileira tem um contraste de temperaturas mais significativo. A máxima hoje em Porto Alegre não passa dos 20 graus. Curitiba, por exemplo, tem máxima de 15 graus. E São Paulo tem máxima de 20. E isso muito oriundo pelas instabilidades que estão presentes, pela essa frente fria que passou nos últimos dias pelo sul do Brasil. Ela favorece também para deixar um ar mais gelado, contendo principalmente a elevação das temperaturas máximas. No próximo mapa, a gente vai ver agora um pouquinho a respeito da chuva no período que vai de 7 de agosto a 11 de agosto. Olhando principalmente para esse mapa, a gente consegue ver que a chuva segue muito concentrada nos extremos brasileiros, tá? E a gente deve ter, principalmente no centro-sul, neste período aí, a chuva ainda muito presente, entre 7 de agosto e 11 de agosto, principalmente na região mais centro-norte do Rio Grande do Sul, pegando boa parte do estado catarinense e a faixa mais sul do estado paranaense. E outra área que se destaca é o litoral do sudeste.
Isso mostra que a chuva vai continuar presente ao longo deste período, a gente vai ter umas importantes frentes frias passando, levando chuva, e esses acumulados devem variar entre 30 e 40 milímetros nessas regiões. Outro destaque importante desse período, né, que vai de 7 de agosto a 11 de agosto, a gente deve ter essa continuidade da chuva na região norte, pegando principalmente os estados do Amazonas, Pará, Roraima e também do Amapá, mas com destaque importante principalmente para essa região noroeste amazonense, pegando também essa faixa mais norte do estado de Roraima, onde os acumulados devem variar aí entre 60 e 100 milímetros de chuva. Para o próximo mapa, a gente vai ver essa previsão de chuva um pouquinho mais estendida, para o período que vai de 12 de agosto a 16 de agosto. A gente vê que essa virada para a segunda quinzena vai ser um pouco diferente desse início de agosto, pode-se dizer assim. O que acontece? A gente vai ter essa virada para a segunda quinzena com o tempo mais seco no centro-sul brasileiro, pegando principalmente o centro-oeste, o sudeste e também o sul, vão ter pouquíssima chuva ou nada de chuva, justamente por essa estabilização do tempo mais seco. A chuva nessas áreas fica mais concentrada no litoral ali do sudeste, pegando o leste paulista, Rio de Janeiro e também Espírito Santo. E outro destaque importante também deste segundo período de chuva é para a região norte brasileira, pegando principalmente os estados do Amazonas, ali, Roraima, Pará e também do Amapá. Os acumulados ficam bem mais comedidos em comparação a esse início de mês. A gente deve ter esse período aí de 12 de agosto a 16 de agosto, com chuva, Pedro, entre 50 e 60 milímetros de chuva, bem mais comedidos em comparação a esse início de agosto. Então, um agosto de muito contrastes, Pedro, aí para a gente, em questão da chuva, em questão das temperaturas, e a gente deve ficar observando aí essa condição ao longo dos próximos dias. Exatamente. Guilherme, muito obrigado pelas suas informações, trazendo para a gente a atualização do clima, que é fundamental, até porque nosso agronegócio é uma indústria ao céu aberto e precisa muito do clima, né, ajudar e favorecer a gente. Obrigado pelas informações e até a próxima. Obrigado, Pedro. Um bom dia para você e para toda a audiência. Valeu.